TV Jornal da Cidade Online, tenho o prazer de conversar com Débora Barbosa, que tem um canal no YouTube, onde ela desvenda as tramas mundiais. O que você vai encontrar no canal da Débora, com certeza você não vai ver em nenhum veículo da grande mídia, nem na reunião do PSOL ou do PCdoB. Débora mora em Manchester, na Inglaterra, e tem mestrado em Inteligência e Segurança. Espionagem que fala, né, Débora? É. Então, obrigada aí por conversar conosco, viu? Obrigada a vocês pelo convite. Então, o prazer é todo nosso. Você fez um vídeo recentemente, né, falando sobre a manipulação da mídia, especificamente uma matéria da BBC enaltecendo João Dória, governador de São Paulo, e criticando Bolsonaro. Queria que você falasse um pouco de como você vê essa questão da mídia, que não informa, né, e sim manipula a mente do povo. Então, a gente tende a pensar que a mídia serve para nos informar apenas, ou até mesmo para entretenimento, mas a mídia, ela é um veículo de propagandas e de ideologias que sempre foi usado para fins políticos. Então, isso principalmente no século passado, se a gente for olhar, veículos como a BBC ou até mesmo a Globo, a grande mídia, eles sempre são usados para avançar um certo tipo de agenda. Então, a mídia nunca é imparcial, ela sempre tem algum lado que ela está defendendo. E isso é um dos quesitos básicos do que as organizações de inteligência fazem, justamente. Só que a gente não aprende a respeito nas escolas. Governadores e prefeitos estão tomando medidas ditatoriais contra a população, né? E algumas medidas inconstitucionais até. Além disso, a gente já tem aqui superfaturamento nas compras de equipamentos para combater esse vírus chinês. Como é que você tem visto essa questão, né? Essa postura dos governadores, dos prefeitos? Então, para mim parece muito claro que tem uma influência enorme do Partido Comunista Chinês na política do Brasil, e isso a gente vê aqui no Reino Unido também, sabe? A gente vê o governo daqui apoiando algumas medidas estranhas da China e ninguém critica, ninguém fala nada, principalmente a questão de que o governo daqui cedeu muitas das liberdades sobre a tecnologia do 5G. Então, para mim, não é surpresa nenhuma que tem governador no Brasil, que tem vários políticos que devem estar ali infiltrados no governo, que estão apoiando o Partido Comunista Chinês, porque a China está tendo uma influência gigantesca, principalmente através do dinheiro, através do bolso das pessoas. Então, a gente sabe, a corrupção, ela rola solta nos governos, então, com certeza, deve ter gente aí no governo brasileiro que aceitou algum tipo de grana, vamos dizer, para seguir com a agenda do Partido Comunista Chinês, que a meta deles, para mim, está bem clara, que é o controle mundial. Vários países que não optaram pela quarentena completa estão tendo bons resultados. Mas no Brasil, né, já estão fazendo até lockdown em algumas cidades, né, como por exemplo, Belém, em outras cidades do Pará. A gente viu notícia da Fiocruz, né, dizendo que o Rio de Janeiro pode ter um lockdown intermitente. Você acha que essas medidas são realmente eficazes no combate ao vírus chinês? E o impacto disso na economia, né? A economia do Brasil realmente já está começando a quebrar. Pois é, mesmo que fosse ter um efeito positivo, o que eu acho que não tem, porque se for analisar o número de contaminados, ele continuou subindo mesmo depois dessas medidas do lockdown. E assim, o problema é que, tudo bem, você tem alguns casos do vírus, sim, mas você vai ter muito mais pessoas morrendo de fome ou lidando com problemas econômicos por conta desse lockdown. Então, o impacto ali não balança, sabe? Vai ser um impacto negativo muito maior do que se tivesse deixado as coisas se resolverem. E, claro, tomar algumas medidas, por exemplo, pessoas de risco poderiam sim estar em quarentena. Agora, do jeito que foi feito, para mim o impacto negativo vai ser muito maior do que o impacto positivo. Aqui no Brasil é difícil até você ter a opinião contraditória, né? Até você falar alguma coisa, né, contrário a isso, né? Você já é muito criticado. Temos aqui o caso do Átila Yamarino, que é um biólogo, não sei se você ouviu falar dele. Ele fez algumas previsões catastróficas para o Brasil, dizendo que a gente ia ter 1 milhão de mortos até agosto. E a gente tem que lembrar que a questão do psicológico do ser humano é muito importante, porque se a mídia está botando o medo constantemente, vai ter pessoas que podem, às vezes, até mesmo fabricar alguns dos sintomas por conta do psicológico. A gente sabe que existem doenças que, às vezes, atacam, você está saudável, mas você fica doente porque você acredita estar doente. Então, a mídia tem um impacto muito forte, não só no consciente, que é aquilo que a gente percebe que está sendo falado, mas no subconsciente também. Às vezes, você vê uma matéria
você não presta atenção, mas aquilo fica na tua cabeça, fica martelando, te prejudica. Exatamente. Então, o impacto é tremendo. Para mim, a mídia é a culpada de boa parte do pânico que está acontecendo, muito mais do que o vírus. Com certeza. Na verdade, assim, ainda sobre essa questão, né, do judiciário, assim, você acha que há uma judicialização no mundo? Estão tirando o poder, né, das pessoas através do voto e tirando o poder dos governantes e passando para as cortes, né? Você tem uma opinião a respeito disso? Olha, eu acho que a questão do poder, a gente vive sobre uma ilusão que certas pessoas têm bastante poder, quando na verdade quem tem realmente poder são organizações que trabalham nas sombras. Então, são pessoas que a gente às vezes nem sabe que existem. Por exemplo, muitas pessoas acham que o presidente tem poder absoluto sobre o país, o que não é verdade. Tem muitas outras pessoas, muitos cargos, muitas organizações que têm poder de influência sobre o presidente. Então, o poder é muito assim. Nós não estamos sendo contados quem realmente está no poder. As pessoas que estão realmente no poder estão mais nas sombras e influenciam as coisas. E esse é um dos conceitos também das organizações de inteligência, que é a história da mão invisível. Elas têm uma mão invisível que direciona a história na direção que elas querem, e as pessoas nem têm noção que elas foram influenciadas, que alguma coisa aconteceu. Certo. Até eu vi um vídeo você comentando aquela capa do Economics. Sim. Falando, era uma mão, né, com um fio, né, e se apertando uma pessoa e tudo. Achei bem interessante isso. Justamente essa mão invisível, né, que cuida da gente enquanto a gente está vendo televisão, né, comendo pipoca. Isso. Netflix. Exatamente, né, achando que está tudo bem, né. Assim, e assim, sobre essa questão também mais no âmbito mundial, né? Estão falando muito em moeda única, em governo global, né? O que você acha que os globalistas estão querendo fazer com a gente, Débora? Olha, eu penso que a gente está caminhando para um governo global, para um sistema onde a gente vai ter uma moeda que vai ser digital, a gente vai ter um governo, a gente vai ter uma religião, um tudo. E para mim, essa é a maneira absoluta de controle, porque a gente vê que através da tecnologia nós estamos cedendo as nossas liberdades cada vez mais. Então, conforme isso vai progredindo, a gente vai perdendo aos poucos o controle e vai ficando mais fácil para ser controlado quando o mundo está globalizado. Quando você tem vários países diferentes, cada um com as suas leis, com as suas coisas, é difícil controlar todo mundo. Agora, quando o mundo se une em um governo ou uma moeda digital, é muito mais fácil de controlar todo mundo. Aí a gente lembra da questão do Brexit, né? Não sei se a União Europeia deu tão certo assim, né? Para a gente pensar realmente no modelo global, assim. Olha, a União Europeia mais prejudicou muitos países da Europa do que ajudou, por questões econômicas, fez países ficarem dependentes uns dos outros, fez países Grécia, entrarem, né, também. aumentarem a dívida externa muitas vezes. Então, a União Europeia, sem dúvidas, não foi uma coisa boa, não. Mas, na verdade, você acha que esse vírus chinês é a primeira parte de um plano da elite mundial? Que plano seria esse, né? Você acha que existe uma esperança de podermos escapar disso? Eu acho que é a primeira fase do plano, sim. Inclusive, a mídia daqui se refere já como a primeira fase. Eles falam, ó, esse período de quarentena aqui forçada foi a primeira fase. E para mim, como eu falei, o plano final é unir todo mundo em um só sistema através da tecnologia. Por isso a importância do 5G estar sendo comercializado ao redor do mundo. Por isso a questão de que o Bill Gates já sugeriu uma identidade global digital através da tatuagem quântica ali. Então, é isso que a gente caminha. E eu acho que cada ano que passar, cada fase que passar, a gente vai estar mais próximo disso. E a mídia, claro, vai ter o seu papel ali de criar o pânico, porque quando as pessoas estão com medo, elas vão aceitar as coisas mais facilmente, sabe? Tem pessoas assim que pedem, por favor, me dá uma vacina, me dá o que for para eu voltar a trabalhar, para eu estar seguro, para eu estar salvo. Então, infelizmente, tudo indica que a gente está caminhando para, como eles mesmos chamam, né, essa nova ordem mundial que vai ser controle totalitário absoluto. Ainda sobre essa questão da quarentena, a gente estava discutindo, por exemplo, que quando isso acabar, né, quando essa fase acabar, grandes corporações elas vão continuar existindo com força. Agora a classe média, né, a lojinha ali de roupa, assim, ela vai ter desaparecido, e outros comércios menores. É como realmente se houvesse interesse em acabar
com a classe média, né? Você ter uma elite Exatamente. e ter aquela base mesmo. Exatamente, porque as pessoas que são ali, né, empresários, microempreendedores ou de pequenas empresas, eles têm uma certa autonomia. Você pode abrir o seu negócio quando você quiser, você ganha o teu dinheiro, você não depende de uma grande corporação. Então, isso gera uma liberdade para o povo que quem controla o sistema não quer, não gosta disso. Eles querem todo mundo dependente, todo mundo recebendo auxílio do governo, porque quando você recebe auxílio do governo, você depende do governo. Então, é para isso que a gente está caminhando. Essa questão do auxílio do governo, né? Fala-se muito aqui, não, isolamento social, distanciamento e tudo. Só que a gente vê muitas pessoas em filas esperando a cesta básica, coladas umas nas outras. Eu fico, não é distanciamento social, é isso justamente o que você falou, de ter o controle, né? Eu não vou querer que você trabalhe, mas eu vou te dar uma cesta básica. Não, é absurdo. E assim, coisas que para mim não faz sentido nenhum. Tipo, por exemplo, aqui no mercado eles falam assim: olha, tem mercadinho pequeno que eles permitem 2 ou 3 pessoas por vez. Aí você vê aquela fila enorme que se estende no quarteirão, as pessoas todas ali, uma atrás da outra, o que não faz sentido nenhum, porque se a meta era distanciamento social, não deu certo, tá todo mundo ali pertinho. Sim, com certeza. Nós entrevistamos, vou te mandar essa entrevista, foi bem bacana, a Jennifer Zeng, que é uma ativista chinesa. Ela foi torturada em campos de trabalho forçado na China. Ela contou para nós assim, os horrores provocados, né, pelo Partido Comunista Chinês, né? E pensar que teve brasileiro aqui pedindo desculpas a um embaixador chinês, né, que destratou o nosso presidente nas redes sociais, enfim. Então, qual o perigo que você acha que a China representa para o mundo, apesar de muita gente não perceber isso ainda? Olha, a China para mim agora é o grande inimigo da liberdade do Ocidente e eles já estão com as suas garras prontas, porque eles já compraram boa parte das indústrias na Europa, no Brasil, aqui no Reino Unido, eles compraram muitos, não apenas a questão da internet, mas a questão da indústria imobiliária, por exemplo. Então, assim, a China está cada vez mais apertando o controle e o problema é o seguinte, lá na China eles têm medidas como o crédito social, por exemplo, que para mim é um abuso de poder autoritário, porque as pessoas elas têm que falar exatamente o que o governo quer, elas têm que agir como o governo quer, e se elas não fizerem isso, elas não vão mais poder comprar passagem para viajar, não vai poder pagar aluguel, não vai poder comprar carro, não vai poder colocar filho na escola, o que é um controle total. E assim, a tendência é isso chegar aqui também, porque com a China controlando a internet, pelo menos da Europa no momento, é uma questão de tempo para eles implementarem crédito social e todas essas medidas de reconhecimento facial e de vigilância que eles têm lá no país agora. Certo. Você acha que existe uma maneira de parar isso? Que poderá haver, por exemplo, uma guerra entre a China e os Estados Unidos, alguns países se levantando, né? A gente pode ter, na verdade, um novo eixo do mal aí, né? Se formando. Olha, eu vejo que o Brasil é um dos poucos países que está tentando ir contra isso, porque aqui na Europa as pessoas ou elas não se importam ou elas não veem problema nenhum. Aqui as pessoas estão muito mais adormecidas. E eu até vejo, por causa da mídia, a BBC, por exemplo, ela está sempre passando pano, digamos, para o Partido Comunista Chinês. E as pessoas estão achando tudo isso normal, enquanto que no Brasil eu vejo uma certa resistência que está começando a surgir. Isso pode ser claro pelo presidente atual do Brasil, que está indo contra essa questão, mas eu gostaria muito de acreditar que a gente pode lutar contra isso, mas ao meu ver, a China, principalmente, eles têm um poder muito grande e eles já estão bem avançados no que eles querem. Por isso que eu sempre falo para o pessoal no meu canal que a melhor maneira é você, pelo menos, garantir que você possa plantar alguns alimentos, né, nem que seja ali no canteiro da sua casa, em algum lugar, para que vai que chega um momento que eles falam assim, ó, você só pode comprar comida se você tiver essa identidade digital, ou se você fizer isso. Então, assim, infelizmente, o caminho que eu vejo que a gente está caminhando não é muito otimista. Certo, Débora. Então era isso. Se você quiser comentar alguma coisa que você acha interessante, destacar para o nosso público também, algum assunto que você queira levantar, alguma questão. Olha, eu acho importante que os jovens se preocupem com isso, porque eu vejo que tem muitas pessoas da minha idade, principalmente, que não estão nem aí para nada disso, estão agora em casa, na quarentena, só assistindo Netflix,
não estão preocupadas. E isso é um problema, porque se as pessoas, principalmente os jovens, que são o futuro da nação, não estão preocupados, vai ficar muito fácil de alguém chegar, um outro governo chegar e tomar conta. Então, eu penso que é um trabalho muito importante isso que vocês estão fazendo, inclusive, de tentar alertar e tentar fazer com que as pessoas se interessem, porque a política não é só, quem está no poder, quem é o presidente, não, é uma coisa que vai influenciar o teu dia a dia drasticamente. Então a gente tem que aumentar o alcance dessas informações e fazer com que as pessoas tenham mais interesse no futuro delas. Certo. Aqui no Brasil a gente viveu, né, sob a égide de aí, quase 20 anos de partidos de esquerda, né? E existe uma geração inteira que cresceu no governo Lula, no governo FHC, e é muito difícil, assim, realmente a gente expandir um pouco a mente, né, desses jovens que não viveram outras realidades, assim como você falou. E só para terminar, eu tenho muitos amigos meus que são da Rússia, que nasceram na época da União Soviética, e toda vez que eu falo para eles que no Brasil existem jovens que apoiam o comunismo, eles acham um absurdo, porque eles falam, gente, eu nasci no comunismo, eu vivi no comunismo, a gente não tinha liberdade de rezar, a gente tinha que ficar na fila para conseguir comida, a gente não tinha liberdade de nada, e as pessoas que nascem num sistema livre, como o Brasil, por mais que tenha um partido de esquerda, ainda é livre. Elas não sabem reconhecer, dar valor a isso. E elas ficam querendo um sistema que tira as liberdades. Nossa, para mim é absurdo, porque eu estudo bastante história e eu penso que qualquer pessoa que estudar história vai perceber que o comunismo é um erro. Então, eu realmente fico chocada quando eu vejo jovens brasileiros que nasceram num país capitalista querendo essa ideologia. Então, assim, para mim é só informação mesmo, conhecimento para essas pessoas perceberem o que elas estão querendo. Certo, e justamente é ótimo ver uma jovem como você falando essas coisas, né? Gostaríamos muito que esses jovens vissem seu canal e tudo, expandissem a sua mente. Você cumpre um papel muito importante de esclarecimento para essa juventude, viu? Obrigada. Muito obrigada pela sua entrevista, foi ótimo, viu? Obrigada por conversar conosco. Obrigada a vocês.